Você já sabe que as pessoas elas estão viciadas em dopamina. Você já percebeu que os filmes da Netflix e HBO ou Prime Video, eles seguem uma narrativa muito parecidas e isso já está bem formulado na sua cabeça, correto? E como é que a gente traz isso para o livro? Bom, para um livro, para ele ser atrativo, para ele vender, para você ter pessoas falando dele, você precisa fazer com que a pessoa se surpreenda no começo do primeiro capítulo, no meio dele e no final. Contudo, você precisa usar algumas coisas para o seu arco ele ficar ainda mais interessante. Algumas repetições, como a gente vê narrativamente falando de filmes, fazem com que a gente assista coisas aí que a gente já viu de outras formas, com outros personagens, mas sempre seguindo a mesma linha narrativa. Por exemplo, vamos ver uma história de um ladrão. É um ladrão que chama uma equipe, eles fazem um assalto e logo depois ou tudo vai dar certo ou vai dar tudo errado. Vamos pegar um romance de escola. Menina ou menino novo vai pra escola, conhece as bullies, percebe que elas não são as amigas delas, aí depois elas simplesmente armam contra essa menina e ela conhece o grupo mais assim desfavorecido da escola. Ela se junta com esse grupo ou ele se junta com esse grupo, eles viram os melhores amigos, têm dias e dias bons. A mocinha ou o mocinho viram vacilão, trai esses amigos, depois eles se perdoam e no final tudo fica bem, não é? É sempre esse estilo de narrativa. E bom, se você for analisar histórias, por que eu estou trazendo filmes aqui? Quando você analisa arcos de início, meio e fim, que são primeiro ato, segundo ato e terceiro ato, você já consegue perceber o que as pessoas gostam. E na maioria das vezes, se você for ler livros, você vai ver que tem um estilo, né, que torna o seu livro aí também parecido com outros livros. Você provavelmente tem referências, e essas referências que você tem, elas são muito atrativas para você. Mas e para o seu público? O que o seu público gosta? Quando a gente vai escrever um livro, a gente precisa colocar na nossa cabeça que o nosso gosto, ele não pode estar na primeira linha, sabe? A gente precisa colocar o outro no nosso lugar. Então assim, toda vez que você for escrever um livro e achar que você está escrevendo a melhor história do mundo, coloque-se no lugar do outro. Por quê? Quando você coloca o seu público na frente e não o seu interesse, você escreve uma história para eles e não para você. E quando você escreve uma história para eles, é eles que vão comentar, é eles que vão divulgar. Então assim, eu gosto muito de escrever sobre terror, distopia e romance. Só que os meus romances, eles são sempre dramáticos. Então o que eu faço? Eu pesquiso sobre filmes e séries aí dramáticas, séries adolescentes, filmes com dramance, por exemplo. A gente pode pegar, eu sempre cito a série Normal People, a gente tem aquela série do Love, temos How I Met Your Mother, que tem um humor que é fofinho e coisas do tipo. Aí você pega um romance mais adolescente como, agora eu não sei muito bem o que tá passando, mas tipo A Culpa das Estrelas. Você pega algumas coisas do Nicholas Sparks com John Green, ou É Assim que Acaba, né? Então assim, você vai pegando algumas referências para tornar o seu conteúdo ainda mais atrativo. Faz uma análise muito bem feita sobre esses filmes e séries, coloca tudo num papel do que você achou legal, do que você acha que, tipo assim, fez você assistir até o final, e também vá atrás de comentários de pessoas. Quanto mais você souber a opinião das outras pessoas, mais embasamento, mais enriquecimento para o seu enredo você vai ter. Tendo isso em mente, depois dessa pré-pesquisa aí que você fez, assisti filme, fui ver atrás de opinião, vi crítica, vi análise, vi pessoas comentando, vi Reels no TikTok, vi isso, vi aquilo. Pega tudo isso que você colocou no caderno, simplesmente começa a desboçar o quê? O primeiro capítulo da sua história. Mas eu recomendo que você pegue o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo da sua história. Esses 3 parágrafos, eles têm que trazer uma certa, como que eu posso dizer, um certo sentimento para a pessoa. Então assim, muitos leitores gostam de ser surpreendidos no começo e no final. Por quê?
são as partes mais interessantes. Às vezes o meio do seu livro ele não é tão interessante, mas se o começo do seu livro é uma porcaria e o final é ainda pior, cara, você vai ter hater, você vai ter gente falando mal de você. E outra, lembra lá do lance da dopamina que eu tava falando? Sempre escreva capítulos curtos, claramente com um ritmo legal para as pessoas lerem e entenderem o que você está querendo passar. Se o seu personagem ele vai sair daqui para vir para cá, faz ele ir andando de uma forma que seja interessante. É igual gravar vídeos aqui. Por exemplo, eu estou tentando trazer vídeos que sejam interessantes para vocês, no aspecto de tipo eu colocar a minha rotina como uma história que seja interessante. Tem dias que eu não faço nada de legal, mas tem outros dias que eu vou fazer. Então assim, é nesses dias legais que o personagem Chester ele vai trazer algum conteúdo aí que vocês vão rir, que vocês vão gostar e tudo mais, saca? No livro é a mesma coisa, só que quando você escreve os 3 primeiros parágrafos, você já pensando, cara, eu preciso fazer com que as pessoas gostem de cara do meu personagem, eu preciso que eles tenham raiva de um vilão X ou Y, eu preciso que eles simplesmente tenham, sei lá, medo. Você pega eles. E claro, todo final de capítulo você precisa tornar esse final de capítulo atrativo. No seu livro é sempre interessante que você analise o começo, o meio e o fim novamente do seu capítulo. O começo, ele tem que ser extremamente interessante. O meio, ele não precisa ser tanto. Você pode apresentar os personagens, você pode apresentar onde eles estão morando, você pode simplesmente mostrar a situação da vida do seu personagem, se é uma vida boa, uma vida ruim, você descreve e no final do capítulo você pega e coloca um gancho. E no final do capítulo você vai e coloca um gancho, que é o Hulk. E dentro desse gancho você já pula pro próximo capítulo. E claro, eu sempre recomendo que escreva de 5 a 6 páginas. Ah, mas por que só isso de página? Cara, hoje em dia as pessoas, elas não estão com saco para ler muito. Nem todo mundo consegue parar para ler. Se você quer ser um autor que quer mostrar o seu trabalho e quer ter pessoas comentando sobre o seu trabalho, você precisa fazer com que aquilo seja altamente fresco e que traga um resultado assim, que dentro da cabeça das pessoas é magnífico. Então, tipo assim, você não pode dar tempo para a pessoa pensar que o seu livro ele não faz sentido. A pessoa ela tem que ficar eufórica do início ao fim. Não adianta você ficar pensando só no marketing. O livro que você está escrevendo, não adianta você ficar pensando só no marketing. O livro que você está escrevendo, ele tem que ser todo pensado para vendas. Então assim, não dá para você ser um autor no Brasil pensando em escrever uma história bonita para jogar no mundo. A sua carreira literária, ela não vai dar certo se você não pensar em tudo. Você não pode pensar só micro, você tem que pensar em macro. E cara, quanto mais você pensa nos outros, mais você ganha resultados. Por quê? As pessoas, elas gostam de coisas muito específicas. As pessoas, elas se cativam com coisas muito, assim, aleatórias. Mas você vai vendo que massas, elas gostam de algumas coisas em comum. Vou colocar aqui um exemplo de série novamente. Pega Round 6, uma La Casa de Papel, pega Elite, pega alguma série aí que você fala, cara, por que todo mundo tá comentando sobre isso? Alguma coisa de importante e interessante ela tem. E o que é? O envolvimento, a discussão das pessoas, o lance de tipo assim, cara, esse livro, essa série, ela mudou a minha vida. Nossa, eu amo esses personagens. Pega esses pontos e faça com que o seu livro seja algo que as pessoas sintam assim, até um certo tesão de falar, de comentar. E outra, quando você escreve um livro rápido, que é um livro com coisas surpreendentes e coisas que realmente facilitam o leitor a lê-lo, você consegue pegar o coração do leitor. E é com base nisso que você cria um livro incrível. E você torna a sua narrativa ainda mais atraente quando você entende que você
também precisa escrever como se você estivesse editando um vídeo pro TikTok ou pro Reels. Então, assim, lembre-se, os mesmos ganchos que você usa para edição de vídeo, os mesmos lances de 3 segundos, 5 segundos para atrair visualmente a pessoa, você pode usar no seu livro. E isso torna a sua escrita um tanto mais atrativa e também assim comercializável, sabe? Quando você consegue entender que as pessoas elas estão cansadas e elas só querem relaxar, você escreve livros que não necessariamente são rasos, mas você escreve livros que vão mudar a vida das pessoas com tudo aquilo que você queria colocar, só que de um modo, de uma estética, de um jeito assim, que traz uma familiaridade para a pessoa. Então assim, se você faz a pessoa simplesmente descansar a mente dela, rir, sentir medo, degustar a sua escrita em poucas páginas, mas com algo que tenha sentido, né? Porque não adianta você escrever pouco e não fazer sentido. E também tem um lance que eu falo assim, que tipo assim, você quer escrever um livro de 200 páginas? Faz capítulo de 5, sabe? Ou 6 páginas. Não fica fazendo capítulo de 30 páginas, de 12 páginas. Hoje em dia, as pessoas elas gostam de sentir que elas estão avançando. Então assim, quanto menor o seu capítulo, eu não tô falando pra você fazer 3 páginas também, tá? Mas quanto menor o seu capítulo, melhor é a experiência do seu leitor. E eu já percebi isso em várias pessoas, tá? Não tô tirando isso da minha cabeça, não. Eu trabalhei em biblioteca, já conversei com várias pessoas que gostam de ler, e a maioria delas gosta de ler livros que fazem sentido e que não são assim jogados, sabe? As coisas jogadas, mas que elas sigam um caminho assim que dê uma experiência de caraca, mano, eu tô avançando, eu li esse livro rápido, entendeu? E quanto mais você consegue fazer com que a pessoa avance. Por exemplo, você está escrevendo um livro de mistério, você está escrevendo um livro sobre a fonte da juventude, o centro da Terra. Quanto mais você foca em fazer com que o seu livro ele siga uma aventura que seja realmente uma aventura de tipo assim, cara, estou correndo perigo a todo tempo, ou sei lá, estou apaixonado, estou sofrendo o tempo todo, nossa, eu sou fofinho o tempo todo. Cara, você consegue simplesmente atrair quem você quer, e é o seu leitor. E é exatamente isso que vai te fazer vender livro, e é exatamente isso que vai gerar o boca a boca. Porque as pessoas, elas gostam que você aí do outro lado facilite a vida delas. E se você escreve um livro pensando que você precisa detalhar sei lá, a cor que tá no tapete, a espessura de não sei o que, ficar o tempo todo nisso, você tá cansando a mente do seu leitor. Nossa, mas isso é bom pra minha narrativa. Sim, em alguns momentos você pode explorar isso, mas não sempre. Hoje em dia, você pode perceber, as pessoas elas gostam de Tolkien, elas gostam de R.R. Martin, mas pelos filmes e séries. Tem muita gente que ama ler, eu não tô falando que não tem uma porcentagem gigantesca que gosta, mas hoje em dia as pessoas elas gostam de coisas muito, assim, palpáveis, fáceis, sabe? De tipo, é igual, cara, eu só quero ler um negócio pra distrair minha mente, entende? A vida, ela é muito agitada e cruel. E a gente gosta de ler algo que simplesmente mude a nossa vida aí, sem que eu precise ficar pensando demais, me preocupando demais. Então, quando você coloca isso na sua narrativa, isso torna o seu livro muito, muito mais atrativo para quem tá lendo. Então, essas são as dicas que eu tenho aí para te dar, e eu espero que o seu livro saia o quanto antes e que você consiga escrever uma história tão atrativa e tão legal que as pessoas aí venham comentar. E se isso der certo, deixa aqui no comentário que você seguiu essa linha e me conta o que você achou. E claro, se você discordar da minha opinião, você também pode estar comentando. Aqui a gente está aberto a tanta discussão positiva quanto negativa sobre qualquer assunto, porque eu não sou o dono da razão, mas essa é uma linha que eu sigo, é um estilo de mentalidade barra estilo de criação que eu sigo e tem funcionado pra mim, tanto que se você entrar nos meus stories lá, no destaque de vocês, você vai ver que tem um monte de gente falando dos meus livros, e é exatamente isso que eu recomendo pra você. Quem não é visto, não é lembrado, e quem não é lido, não é lembrado. Então, se você quer tornar seu livro atrativo,
me acompanha aí que vai sair vídeos agora semanais sobre dicas e como você pode se livrar de armadilhas e também outras coisas sobre o universo literário que talvez ajude você. E claro, acompanhe também a minha série de 180 dias construindo a vida dos sonhos de escritor que eu quero ter.